Olá pessoal, hoje vou fazer um vídeo sobre o meu livro predileto em russo, a pedido da minha querida assinante e membra do clube do meu canal, Flávia. E esse é o livro, ele parece gigante, mas na verdade é uma edição com comentários, um livro bem menor. Vou contar por que eu amo e tentar interessar vocês pelo livro. Vamos lá! Привет, друзья! Meu nome é Elisa, sou russa da Sibéria, sou linguista poliglota e professora de russo. Neste canal eu conto para vocês sobre a cultura russa e o idioma russo. E hoje vou falar sobre o meu livro favorito em russo. Mas antes, como sempre, gostaria de convidar vocês a se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perderem os próximos vídeos e, se vocês curtiram este, me deixar um like. Também vocês podem contribuir à existência do meu canal clicando no botão Valeu ou se tornando um membro do clube do meu canal, que você encontrará mais detalhes pelo link na descrição. Agora vamos! Aliás, se você gosta de literatura russa, eu tenho uma playlist que fala sobre algumas coisas, os autores, pronúncia, personagens da Anna Karenina, enfim. Então, se você curte esse tema, podem ver a minha playlist que vou linkar também na descrição. Então, um livro que é um dos meus preferidos, escritos em russo, é um livro bastante popular fora da Rússia, não é o mais popular, mas eu gosto dele por vários motivos que vou contar para vocês. E do ponto de vista de um leitor novo, o legal que, diferente do Crime e Castigo, da Anna Karenina, esse livro não é tão grande e se trata de uma época mais recente. Então, o livro que eu escolhi é o livro do autor Mikhail Bulgakov. E antes de entrar em mais detalhes, vou fazer um disclaimer, já que isso foi mencionado em uma das lives que eu fiz faz um tempinho. Mikhail Bulgakov é russófono. Ele nasceu em 1891 e cresceu em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Por esse fato, dele ser russófono, que nasceu e cresceu na Ucrânia, a identidade dele está sendo disputada entre os dois países. Porém, ele não é muito querido em certos círculos do país natal dele pelas opiniões que ele expressava a respeito de algumas coisas na literatura dele. Eu não sei se ele estivesse aqui hoje, como que ele definiria a identidade dele. No contexto histórico, geográfico, geopolítico, é uma questão mais complexa. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre a biografia dele, fique à vontade, forme a sua própria opinião. Mas enfim, independente disso, o livro dele que eu vou apresentar hoje foi escrito em russo. Enfim, ele se formou como médico e se mudou para Moscou em 1917. Como vocês já sabem, é o ano da Revolução. Ele se mudou logo após a Revolução. Ele encontrou a vocação dele de ser um escritor, já morando em Moscou. E o livro que eu escolhi hoje é o Mestre e Margarita, Master e Margarita, que é Mestre e Margarida, foi escrito em Moscou. Ele começou a escrever esse livro em 1928 e terminou 9 anos depois, em 37. E ao longo dessa quase década, ele foi objeto de perseguições de censura, ao ponto de que ele chegou a queimar a versão original do livro dele e depois reescrevê-lo por completo. E a obra viu o mundo já depois da morte dele. Ele morreu em 1940, logo antes da Segunda Guerra Mundial. A esposa dele herdou os direitos autorais pelo livro. Ela fez várias tentativas para publicar o livro, mas não venceu essa batalha contra as autoridades. E o livro foi publicado pela primeira vez em 1966, 26 anos depois da morte dele. Em 66 foi publicada a versão censurada e a versão completa apenas em 73. O livro foi recebido com grande aclamação, tanto dentro quanto fora do país.
E, gente, se isso tudo, essa aventura com censura, essa recepção, não é suficiente para convencer você para ler o livro, para intrigar você pelo menos, não sei o que será. Mas enfim, vou contar um pouquinho mais porque que eu gosto desse livro sem dar spoiler, então fique tranquilo. O livro tem duas linhas narrativas, uma é algo que está acontecendo em Moscou, na época que o livro estava sendo escrito, né, nos anos 20, 30, no contexto soviético, né, é uma sátira misturada com os elementos fantasmagóricos. Se você curte, tipo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, vocês vão gostar. Se vocês não gostam dessas viagens, talvez vocês não gostem desse livro. E a outra linha narrativa é muito mais antiga. Se trata de julgamento de um personagem que não faz referência direta, mas aparentemente é o julgamento de Jesus. O personagem tem um nome um pouquinho modificado, mas é isso. Então, por que eu gosto tanto desse livro? Diferente das obras do Dostoiévski, do Tolstói, que são super realistas, e mesmo você tendo que ter um certo conhecimento histórico para entender melhor o contexto, o conteúdo do livro, o Mestre e Margarida tem muitas referências escondidas que você vai caçando e descobrindo mais e mais ao longo da leitura. Quando eu li o livro pela primeira vez, com uns 16, 17 anos, eu fiquei fascinada, porque era tão... Parecia, gente, eu quero entender essas referências, mas não tem como. Na época a internet não era, né, tão presente e, enfim, era difícil entender muitas referências. Eu reli o livro recentemente com uma amiga numa leitura conjunta e foi incrível, porque eu achei tantas informações, me eduquei mais sobre alguns momentos históricos cobertos no livro e tenho certeza que se for ler de novo amanhã, eu vou descobrir mais e mais coisas. É muito, muito legal nesse sentido. Então é bem intelectualmente desafiador, você acaba aprendendo bastante sobre a história e muitas outras coisas lendo o livro. Esse conhecimento te ajuda a entender o livro, mas ao mesmo tempo enriquece o seu conhecimento em geral. E segunda coisa é que as partes desses livros são engraçadíssimas, bem doidas, que você fica tipo, o que está acontecendo? Então, apesar de outras linhas de narrativa que são bastante pesadas, você acaba dando risada, você acaba curtindo, se você tem mente aberta a essa riqueza da imaginação do autor. Então, não é um livro super pesado, às vezes você faz umas pausinhas, dá uma risada, curte, e eu acho isso muito legal. E é importante entender que o livro foi escrito na época que o ateísmo foi a política oficial do Estado, com a qual o Bulgakov discordava, e ele explicou isso, né, escondeu isso, fez sátira disso no livro. Enfim, eu falei das referências do livro, por isso que essa versão é tão grande, porque você consegue entender muitas coisas, muitas coisas melhor. Agora eu tenho outras prioridades, mas tô super ansiosa para voltar a ler esse livro com esses comentários, porque eu ganhei esse livro depois da minha leitura sem esses comentários, né, onde eu fiz uma pesquisa com uma amiga. Um fato engraçado, que talvez vocês não saibam, que em 68, 2 anos depois da publicação desse livro, o guitarrista da banda Rolling Stones, o Keith Richards, estava lendo esse livro e se inspirou para criar a música Sympathy for the Devil. E eu não tenho prova, mas me parece que a música do Raul Seixas, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, faz referência ao livro também. Ou às vezes até a essa música do Rolling Stones, não sei. Não achei informações comprovando isso, você precisa ler o livro, escutar as músicas para formar a opinião própria. Enfim, o livro não é para todos, né? Porque tem gostos e gostos. Tem que curtir essa parte fantasmagórica que eu estou totalmente consciente que não é para todos. Ler devagarzinho, com muita paciência, fazer pesquisa, ou ter um bom livro de comentários para acompanhar, ou até
fazer uma leitura conjunta, para você fazer esse trabalho em equipe, né, e ir compartilhando as impressões e as descobertas de vocês. Eu vou deixar uma versão, uma boa tradução desse livro para o português na descrição também. E é isso, me conte aí nos comentários qual é o seu livro favorito. Não precisa ser um livro de um autor russófono, né, um livro em geral. Se for um livro russo, se você tem essa experiência, também pode compartilhar, eu gostaria de saber. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no meu canal, ligar o sininho para não perderem os próximos vídeos, e se vocês curtiram este vídeo, me deixaram um like. Muito obrigada, спасибо, пока-пока!